O dia em que o meu marido morreu, eu ainda estava a chorar quando a minha nora bateu à minha porta com um ultimato. Ou nos cedes a casa, ou te enviamos para um lar de idosos. Respondi, está bem, mas antes vou mostrar ao meu filho o teste de ADN que encontrei na tua casa. Estou feliz por estares aqui. Acompanha a minha história até ao fim e comenta de que cidade me estás a ver. Assim, poderei saber até onde a minha história chegou. Nunca imaginei que o dia mais doloroso da minha vida se tornaria no dia que mudaria tudo para sempre. Chamo-me Ana, tenho 62 anos e até há 3 dias era uma esposa feliz com 38 anos de casamento. O Antônio, o meu marido, morreu nos meus braços após uma longa batalha contra o cancro do pulmão. Ainda sentia o peso das suas últimas palavras a ecoar no meu coração. Cuida de ti, meu amor. Não deixes que ninguém te tire o que construímos juntos. Naquele momento não compreendi totalmente o que ele queria dizer. Pensei que fosse apenas o delírio de um homem a morrer. Quem me dera ter prestado mais atenção. O funeral foi uma experiência estranha. A Mariana, a minha nora, comportou-se como se fosse a principal viúva. Colocou-se na primeira fila, recebeu condolências como se a perda fosse mais dela e até escolheu as flores para o caixão. Eu fiquei sentada, sentindo-me como uma convidada no funeral do meu próprio marido. O Miguel, o meu filho de 35 anos, nem sequer me olhou durante a cerimônia. Só tinha olhos para a Mariana e para garantir que ela estava bem. Deveria ter percebido que algo estava muito errado quando a Mariana se aproximou de mim no final do funeral. Tinha aquele sorriso frio que sempre me deixou nervosa, como se soubesse algo que eu não sabia. Ana, disse-me, segurando a minha mão com uma firmeza inesperada, precisamos de falar em breve. Há coisas importantes a discutir sobre o futuro. Não dei muita importância. Estava demasiado devastada pela perda do Antônio para processar o que realmente estava a acontecer. Só queria chegar a casa. Aquela casa que o Antônio e eu compramos há 25 anos, onde criamos o Miguel, onde guardávamos todas as nossas memórias. Precisava de estar rodeada das coisas dele, do seu cheiro que ainda impregnava as roupas no armário. Mas no dia seguinte, exatamente às 8 da manhã, a Mariana bateu à minha porta. Não era uma visita de cortesia para ver como estava a viúva. Era algo completamente diferente. Bom dia, Ana, disse ao entrar sem esperar convite, segurando uma pasta nas mãos e com o mesmo sorriso frio do dia anterior. Espero que tenhas dormido bem, porque temos assuntos sérios para resolver. Sentei-me no sofá, onde o Antônio e eu passamos tantas noites a ver televisão, e olhei para ela com confusão. Assuntos? Mariana, ontem enterramos o Antônio. Não pode esperar? Ela sentou-se à minha frente e abriu a pasta. Não pode esperar. O Miguel e eu estivemos a discutir a tua situação e tomamos uma decisão. A minha situação, como se eu fosse um problema a resolver. Olha, Ana, continuou, tens 62 anos. Esta casa é grande demais para ti sozinha. A manutenção, as despesas, a solidão. Não é saudável para uma mulher da tua idade. Senti um nó no estômago. Do que estás a falar? A Mariana suspirou, como se estivesse a falar com uma criança teimosa. Encontramos um lar de idosos muito bonito, muito confortável. Um lugar onde podes fazer amigas, ter atividades, cuidados médicos 24 horas. É perfeito para ti. As palavras acertaram-me como uma bofetada. Um lar de idosos? É a melhor opção para todos, disse, tirando papéis da pasta. O Miguel e eu precisamos de um lugar maior para a nossa família. Esta casa tem 4 quartos, um quintal grande, está num bom bairro. É perfeita para nós. Fiquei a olhar para ela, sem conseguir processar completamente o que ouvia. Estás a pedir-me que deixe a minha casa? Não te estou a pedir nada, Ana, respondeu. Estou a dar-te 2 opções. Ou assinas a transferência da casa voluntariamente e nós ajudamos-te a instalar num lugar bonito onde serás bem cuidada, ou teremos de procurar alternativas legais. Alternativas legais? A minha voz saiu como um sussurro.
O Miguel é o teu único herdeiro. Ele tem direitos sobre esta propriedade, especialmente considerando que tu não podes mantê-la adequadamente. Um juiz poderia determinar que não estás em condições de viver sozinha. Senti o mundo a desmoronar-se sob os meus pés. E o Miguel está de acordo com isto? A Mariana sorriu. Por que não lhe perguntas tu mesma? Como se tivesse recebido um sinal, o Miguel entrou pela porta dos fundos. O meu filho, o menino que carreguei nos braços, que consolei durante pesadelos, que ajudei com os trabalhos de casa durante anos, olhou-me com uma frieza que nunca tinha visto antes. Olá, mãe, disse, mas não se aproximou para me abraçar. Miguel, sussurrei, é verdade o que a Mariana diz? Ele sentou-se ao lado da esposa e pegou-lhe na mão. Mãe, sabes que te amamos, mas temos de ser práticos. Esta casa é demais para ti. E nós precisamos de mais espaço. Mas esta é a minha casa, disse, sentindo as lágrimas a acumularem-se nos olhos. Aqui vivi com o teu pai durante 25 anos. Aqui te criamos. Aqui estão todas as nossas memórias. As memórias levas contigo, mãe, disse o Miguel, mas a voz soava ensaiada, como se tivesse repetido aquelas palavras muitas vezes. E podes visitar-nos sempre que quiseres. A Mariana interveio. Além disso, Ana, no lar terás muitas atividades. Terapia ocupacional, exercícios para idosos, bingo às sextas. Será como umas férias permanentes. Fiquei sentada, olhando para aquelas duas pessoas que tinham vindo à minha casa no dia após o funeral do meu marido, para desmantelar completamente a minha vida. O Miguel evitava o meu olhar, e a Mariana observava-me como um abutre à espera que eu cedesse. E se eu disser que não? Perguntei. Então teremos de fazer isto pela via legal, respondeu a Mariana imediatamente. O Miguel pode provar que precisa desta casa para a família e que tu não tens recursos para a manter adequadamente. Será mais longo, mais caro e mais doloroso para todos. O Miguel finalmente olhou-me nos olhos. Não queremos que seja difícil, mãe. Só queremos o melhor para ti naquele momento. Algo dentro de mim se partiu. Não era apenas a dor de perder a minha casa. Era a percepção de que o meu próprio filho, a pessoa por quem sacrifiquei tudo, me via como um obstáculo, algo a remover do caminho. Preciso de tempo para pensar, consegui dizer. Claro, disse a Mariana, fechando a pasta, mas não muito tempo. Já fizemos um depósito no lar e a lista de espera é longa. Depois de eles saírem, fiquei sentada na minha sala, rodeada pelo silêncio mais profundo que já experimentara. Nem mesmo quando o Antônio estava no hospital, me sentira tão completamente sozinha. Foi então que me lembrei de algo. Na semana anterior, quando levei uma sopa ao Miguel porque ele estava doente, vi um envelope na secretária dele. Um envelope com o logotipo de um laboratório médico. Na altura não dei importância, mas agora tinha a sensação de que aquele envelope poderia mudar tudo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordada na minha cama, a olhar para o teto, tentando entender como chegar a este ponto. Quando começara tudo isto? Quando o meu filho deixara de me ver como mãe para me ver como um fardo? As memórias começaram a surgir como ondas, uma após outra, cada uma mais dolorosa que a anterior. Lembrei-me de quando o Miguel tinha 8 anos e partiu o braço ao cair da bicicleta. O Antônio estava numa viagem de trabalho e eu passei 3 dias sem dormir no hospital, a assegurar-me de que ele estava bem. O Miguel chorava à noite e eu ficava ao seu lado, a cantar-lhe as canções de embalar de que ele gostava quando era mais pequeno. Mãe, dissera-me naquela noite com o bracinho engessado, quando crescer, vou cuidar de ti como tu cuidas de mim. Essas palavras agora pareciam facas no meu coração. Lembrei-me também de quando o Miguel fez 16 anos. O Antônio e eu estivemos a poupar durante meses para lhe comprar o carro que ele tanto queria. Não era nada luxuoso, apenas um Fiat usado. Mas o Miguel ficou tão feliz que chorou. Abraçou-me com tanta força nesse dia que pensei que me ia partir as costelas. És a melhor mãe do mundo, sussurrou-me ao ouvido. Não sei o que faria sem ti. E depois veio a universidade.
O Miguel quis estudar engenharia numa universidade privada muito cara. O Antônio e eu fizemos uma segunda hipoteca sobre a casa para pagar a matrícula. Trabalhei turnos duplos como secretária numa clínica dentária durante 4 anos para ajudar com as despesas. Nunca me queixei. Nunca lhe disse o quão cansada estava ou como era difícil chegar ao fim do mês. Só queria que ele tivesse as melhores oportunidades. Quando se formou, dedicou-me o diploma. A minha mãe, disse num pequeno discurso familiar, que sacrificou tudo para que eu pudesse estar aqui hoje. Onde estava aquele Miguel? O que me abraçava quando tinha pesadelos? O que me trazia flores do jardim quando eu estava triste? O que me prometia que sempre cuidaria de mim? Então apareceu a Mariana. Ele conheceu-a quando tinha 28 anos, numa conferência de trabalho. Ela era recepcionista numa companhia de seguros, 5 anos mais nova, loura, magra, com um sorriso que não parecia totalmente genuíno. Desde o primeiro momento em que a conheci, algo me incomodou, mas não conseguia identificar o quê. No início, a Mariana foi encantadora comigo. Dona Ana, dizia sempre, criou o homem mais maravilhoso. Espero ser metade da mãe que a senhora foi. Trazia-me pequenos presentes, perguntava-me por receitas de cozinha, pedia-me conselhos sobre o Miguel. Pensei que finalmente tinha encontrado a nora dos meus sonhos. Mas, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Primeiro foram pequenas coisas. O Miguel começou a cancelar os nossos jantares de domingo porque a Mariana tinha planos especiais para eles. Quando eu ligava, ele parecia sempre ocupado, distraído. Mãe, estou com a Mariana agora. Posso ligar-te depois? Esse depois nunca chegava. Depois vieram as sugestões subtis. Durante um jantar de família, a Mariana comentara: é tão querido como a Ana ainda cozinha para o Miguel, embora já seja tempo de aprender a deixar o seu bebê ir. Não achas, querido? O Miguel riu-se. A Mariana tem razão, mãe. Já não sou criança. Cada comentário era como uma pequena facada. Ana, não acha que o Antônio poderia beneficiar de mais exercício? Na idade dele, a saúde do coração é muito importante. Ana, essa blusa faz-te parecer mais velha. Já consideraste mudar o teu estilo? Sempre com um sorriso, sempre com um tom de preocupação, mas cada palavra desenhada para me fazer sentir menos. O casamento foi o ponto de viragem. A Mariana planeou tudo sem me consultar. Eu, a mãe do noivo, soube dos detalhes pelas participações que chegaram pelo correio. Pensamos que queriam um casamento íntimo, disse ao Miguel. E queremos, mãe, só familiares próximos e amigos íntimos. Mas no dia do casamento percebi que familiares próximos não me incluía realmente. A Mariana tinha dezenas de parentes, amigas, colegas. Eu tinha uma mesa no canto dos fundos com as minhas 2 irmãs e alguns vizinhos. O Miguel mal falou comigo durante toda a recepção. Depois do casamento, as visitas tornaram-se menos frequentes. Havia sempre uma desculpa. A Mariana estava doente. O Miguel tinha trabalho extra. Tinham planos com os amigos da Mariana. Quando o Antônio começou a adoecer há 2 anos, esperei que o Miguel estivesse lá para nós. Nos primeiros meses, ele veio regularmente. Mas à medida que a condição do Antônio piorava, as visitas tornaram-se mais esporádicas. Mãe, disse-me numa tarde após uma consulta médica particularmente difícil, a Mariana diz que todo este estresse não é bom para mim, que preciso de manter alguma distância emocional para ajudar melhor distância emocional do pai moribundo. Mas o Miguel implorara: precisamos de ti. Preciso da tua ajuda. Mãe, tu és muito forte. Sempre foste forte. Podes lidar com isto. E assim, o Antônio e eu enfrentamos os 2 anos mais difíceis das nossas vidas praticamente sozinhos. Eu cuidava do meu marido dia e noite, levava-o à quimioterapia, consolava-o quando a dor era muito forte e tentava manter a esperança quando ele já a perdera. O Miguel vinha de visita uma vez por semana, às vezes menos. A Mariana quase nunca veio. Tinha sempre alguma desculpa. Nos últimos meses do Antônio, quando ele já não conseguia sair da cama, quando mal conseguia comer, quando sabíamos que o fim estava próximo, o Miguel começou a fazer perguntas estranhas. Mãe,
Tens todos os papéis da casa em ordem? O pai deixou o testamento? Sabes quanto vale a propriedade? Na altura, pensei que era preocupação prática. Agora percebia que ele estivera a planear este momento desde então. Na noite antes de o Antônio morrer, ele tentou dizer-me algo importante. Estava muito fraco, mas pegou na minha mão com a pouca força que lhe restava. Ana, sussurrou, tem cuidado com... Mas não conseguiu terminar a frase. Adormeceu e na manhã seguinte partiu. Agora, sentada na minha cama às 3 da madrugada, perguntava-me o que ele tentara dizer-me. Tem cuidado com o quê? Com quem? Levantei-me e fui à secretária do Antônio. Abri a gaveta onde ele guardava papéis importantes e comecei a revistar documentos. Certidões de nascimento, escrituras, apólices de seguro. E então vi-o. Um papel dobrado, escondido entre as páginas do nosso testamento. Uma nota escrita com a letra trêmula do Antônio. Ana. Suspeito da Mariana. O menino não se parece com o Miguel. Investiga após a minha morte. Amo-te. O meu coração parou. O menino não se parece com o Miguel. Ele referia-se ao Diogo, o meu neto de 4 anos. Sempre achei que ele se parecia mais com a Mariana, mas o Antônio notara algo mais. E então, lembrei-me daquele envelope na secretária do Miguel, o envelope do laboratório médico. Pela primeira vez desde a visita da Mariana naquela manhã, senti algo além de dor e confusão. Senti determinação. Se iam tirar-me tudo, se iam tratar-me como se fosse um estorvo, pelo menos ia descobrir a verdade. No dia seguinte, acordei com uma clareza mental que não sentia há semanas. A nota do Antônio mudara tudo. Já não era apenas sobre salvar a minha casa ou a minha dignidade, era sobre descobrir a verdade. Vesti-me com cuidado, como se fosse a uma entrevista importante. De certa forma era. Coloquei o meu vestido azul marinho, aquele que o Antônio dizia que me fazia parecer elegante, e maquilhei-me ligeiramente. Queria parecer a sogra compreensiva que decidira aceitar o seu destino. Liguei ao Miguel por volta das 10 da manhã. Olá, querido, disse, tentando que a minha voz soasse calma e resignada. Estive a pensar no que falamos ontem. Sim, mãe. Podia ouvir a esperança na voz dele, como se eu finalmente tivesse entrado na razão. Acho que talvez tenham razão. Esta casa é mesmo grande demais para mim sozinha, e eu não estou a lidar muito bem com a solidão. Houve uma pausa. Depois ouvi a voz da Mariana ao fundo, a dizer algo. Isso é ótimo, mãe. Sabíamos que ias entender. Estava a pensar se poderia passar por vossa casa esta tarde. Gostaria de levar alguns documentos importantes a Mariana. Coisas sobre o seguro de vida do pai, papéis da casa, coisas que vão precisar quando eu for. Claro, mãe. A Mariana estará cá toda a tarde. Eu tenho uma reunião até às 5, mas ela pode ajudar-te com tudo. Perfeito. Precisava da Mariana sozinha. Obrigada, querido. Vejo-vos por volta das 2. Desliguei o telefone e sentei-me um momento, a respirar fundo. O Antônio sempre me dizia que eu era mais forte do que pensava. Era hora de lhe provar. Cheguei à casa do Miguel exatamente às 2. Era uma casa bonita, num bairro mais recente, nada extraordinário, mas confortável. O Antônio e eu tínhamos ajudado com a entrada há 3 anos. Agora perguntava-me se tudo fora parte de um plano maior. A Mariana abriu a porta com um sorriso que parecia genuinamente aliviado. Ana, que bom que vieste. Entra, entra. A casa estava impecavelmente arrumada, como sempre. A Mariana era obcecada com a limpeza. O Diogo estava na escola, então estávamos sozinhas. Queres café? Perguntou, dirigindo-se à cozinha. Sim, obrigada. Enquanto ela preparava o café, observei a sala. Fotos de família por todo o lado, mas notei algo estranho. Em todas as fotos recentes, o Diogo estava posicionado principalmente com a Mariana, não tanto com o Miguel. E quando estava com o Miguel, havia algo na linguagem corporal deles. Não havia aquela ligação natural que normalmente se vê entre pai e filho. Aqui tens, disse a Mariana, regressando com 2 chávenas. Sentou-se à minha frente com aquele sorriso controlado que aperfeiçoara.
Então, trouxeste os papéis? Sim, disse tirando uma pasta da minha mala. Mas antes, preciso de usar a casa de banho. Claro, sabes onde é? Em vez de ir à casa de banho de visitas, subi as escadas até a casa de banho principal. O meu coração batia tão forte que temi que a Mariana pudesse ouvi-lo lá de baixo. Passei pelo quarto principal e notei que a porta do escritório do Miguel estava aberta. Espreitei rapidamente. A secretária dele estava coberta de papéis, e ali, num canto, estava exatamente o que procurava. Vários envelopes do mesmo laboratório médico que vira na semana passada. Com as mãos a tremer, peguei no envelope que estava aberto. Lá dentro havia vários documentos, mas um chamou-me a atenção imediatamente. Era um teste de paternidade. As letras pareciam dançar diante dos meus olhos enquanto lia. A probabilidade de paternidade entre Miguel Santos e Diogo Santos é de 0%. 0%. O meu neto não era filho do meu filho. Senti as pernas fraquejarem. Tive de me apoiar na secretária para não cair. Tudo começava a fazer sentido. As visitas cada vez menos frequentes nos últimos anos, a forma como a Mariana sempre tinha uma desculpa para o Miguel não vir à casa, a maneira como ela tomara controle da situação desde o funeral. Mas havia mais documentos. Revisei rapidamente os outros envelopes. Havia outro teste de paternidade, este mais recente, datado de apenas 2 semanas antes. E este era diferente. A probabilidade de paternidade entre Carlos Mendes e Diogo Santos é de 99,97%. Carlos Mendes. Não reconhecia o nome, mas, obviamente, era o verdadeiro pai do Diogo. Ouvi a voz da Mariana lá de baixo. Ana, estás bem? Sim, gritei de volta, tentando que a minha voz soasse normal. Já desço. Rapidamente tirei fotos dos documentos com o telemóvel. Voltei a colocá-los nos envelopes e saí do escritório. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telemóvel. Quando desci, a Mariana estava ao pé das escadas, a olhar para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Demoraste-te muito, disse. Desculpa-me. Na minha idade tudo leva mais tempo. Respondi, tentando soar casual. Voltamos à sala, mas eu já não conseguia concentrar-me em manter a fachada. A minha mente estava a mil. O Miguel sabia? Era por isso que ele estava tão distante? Ou a Mariana o enganara todos estes anos? Então, disse a Mariana, sentando-se e tomando o café, quando achas que podes mudar-te para o lar? A pergunta atingiu-me como uma bofetada. Ali estava ela, descobrindo que a minha nora vivera uma mentira gigantesca, e ela falava em livrar-se de mim como se eu fosse lixo. Bem, disse tentando manter a voz estável, suponho que depende de quando a papelada estiver pronta. Está quase tudo pronto, disse alegremente. Falei com o administrador esta manhã. Podem receber-te na próxima segunda-feira, em 5 dias. Tão depressa? Perguntei. É melhor assim, Ana. Quanto mais cedo fizeres a mudança, mais cedo te adaptarás à tua nova vida. A minha nova vida, num lar de idosos. Enquanto ela vivia na minha casa com o meu filho, sabendo que o neto que eu adorava não era realmente meu neto. Mas depois pensei no Diogo, aquele menino doce de 4 anos que me chamava avó com tanto amor. Não importava quem fosse o seu pai biológico, eu amava-o desde o dia em que nasceu. Ele era inocente em tudo isto. Mariana, disse cuidadosamente, já pensaste em contar a verdade ao Miguel? Ela ficou ligeiramente tensa, mas o sorriso não mudou. A verdade sobre o quê? Sobre o Diogo. O sorriso finalmente desvaneceu-se. Ficamos a olhar uma para a outra durante o que pareceu uma eternidade. Nos olhos dela, vi algo que nunca tinha visto antes: medo. Não sei do que estás a falar, disse, mas a voz mudara. Acho que sabes. A Mariana levantou-se abruptamente. Acho que devias ir-te embora, Ana. Obviamente estás mais confusa do que pensávamos. O estresse de perder o Antônio está a afetar-te mais do que o normal. Levantei-me também, mas não me dirigi à porta. Sabes há quantos anos sou mãe, Mariana? O quê? 35 anos. E em 35 anos,
Aprendes a reconhecer quando alguém está a mentir. A máscara caiu completamente. A Mariana, doce e preocupada, desapareceu. No seu lugar estava uma mulher fria, calculista. "O que queres?" perguntou secamente. "Quero a verdade." "E o que pensas fazer com a verdade, Ana? Achas que o Miguel vai acreditar em ti? Achas que ele vai escolher a mãe louca e amargurada em vez da esposa?" "Não estou louca, Mariana. E não estou amargurada. Estou cansada de ser tratada como se fosse estúpida." Ela aproximou-se de mim e, pela primeira vez, vi a verdadeira Mariana. Não havia doçura fingida, não havia preocupação encenada, apenas uma mulher disposta a fazer qualquer coisa para proteger os seus segredos. "Ouve-me bem", disse com uma voz que nunca usara comigo antes. "Vais para esse lar na segunda-feira, vais assinar esses papéis e vais manter a boca fechada, porque se não o fizeres, asseguro-me de que passes o resto da tua vida sem ver esse menino nunca mais." "Estás a ameaçar-me?" "Estou a dar-te um conselho muito sábio." Dirigi-me à porta, mas antes de sair, virei-me para ela. "Sabes uma coisa, Mariana? O Antônio sempre me dizia que eu era mais forte do que pensava. Acho que está na hora de descobrires se ele tinha razão." Saí daquela casa sabendo duas coisas. Primeiro, que a Mariana subestimara completamente com quem estava a lidar. E segundo, que a segunda-feira não seria o dia em que me mudaria para o lar. Seria o dia em que tudo mudaria. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Tive de agir como se nada tivesse mudado, como se não soubesse o segredo que poderia destruir o mundo da Mariana. Mas cada vez que fechava os olhos, via aqueles documentos. Cada vez que pensava no Diogo, o meu coração partia-se um pouco mais. Na sexta-feira de manhã, o Miguel veio visitar-me. Era estranho vê-lo na casa onde crescera, mas a comportar-se como um estranho. "Como estás, mãe?" perguntou, mas não esperou realmente por uma resposta. A Mariana pediu-me que viesse ajudar-te a embalar algumas coisas. Que atenciosa da parte dela, disse, mantendo a voz neutra. O Miguel olhou pela sala, como se já estivesse a calcular que móveis queria ficar. "Sabes, mãe, acho que esta mudança vai ser boa para ti. O lar tem muitas atividades, podes fazer novos amigos." "Miguel", disse suavemente, sentando-me na minha cadeira favorita, "posso perguntar-te uma coisa?" "Claro." "És feliz?" A pergunta apanhou-o desprevenido. Sentou-se no sofá, franzindo o sobrolho. "Que tipo de pergunta é essa?" "Uma pergunta simples. És feliz com a tua vida? Com o teu casamento?" Por um momento vi um vislumbre do Miguel que lembrava, o menino que me contava todos os seus segredos. Mas depois a máscara voltou. "Claro que sou feliz. Tenho uma esposa maravilhosa, um filho lindo, um bom trabalho." "E uma mãe que está lá a atrapalhar?" "Mãe, não digas isso. Tu não atrapalhas. Só precisas de cuidados. E nós não podemos dar-te-os adequadamente. Não podem ou não querem?" Ele levantou-se, claramente desconfortável. "Vou começar com as coisas do sótão. A Mariana disse que há caixas lá em cima que talvez queiras rever." Observei-o subir as escadas. Este homem de 35 anos que outrora fora o meu menino. Como chegáramos a isto? Como permitira que uma mulher o manipulasse tanto? Naquela tarde, depois de o Miguel se ir embora, sentei-me na secretária do Antônio e comecei a planear. Não podia simplesmente apresentar os documentos sem contexto. Precisava que a verdade surgisse de forma que o Miguel pudesse processá-la, aceitá-la. Também precisava de me proteger. Se a Mariana era capaz de me ameaçar como fizera, do que mais seria capaz quando se sentisse encurralada? Liguei à minha irmã Margarida, que vivia noutra cidade. "Ana", disse-me com preocupação, "como estás a lidar com tudo isto do lar?" "Margarida, preciso que saibas uma coisa. Se algo me acontecer nos próximos dias, se tiver um acidente ou ficar doente de repente, quero que saibas que não é coincidência." "Do que estás a falar?" Contei-lhe tudo. Os documentos, as ameaças da Mariana, a situação com a casa. A Margarida ficou em silêncio durante vários minutos. "Meu Deus, Ana, tens a certeza disto tudo?" "Tenho as fotos dos documentos. Vou enviá-las por e-mail agora mesmo.
O que vais fazer? Vou dar ao Miguel a oportunidade de conhecer a verdade, e depois vou deixá-lo decidir que tipo de homem quer ser. Na noite de sábado, a Mariana ligou. Ana, só queria confirmar que está tudo pronto para amanhã. O transporte chega às 9 da manhã. Tudo pronto? Menti. Perfeito. E Ana, espero que tenhas refletido sobre a nossa conversa do outro dia. Oh, sim, refleti muito. Ótimo. Vemo-nos amanhã para nos despedirmos. Depois de desligar, sentei-me à mesa de jantar onde o Antônio e eu tomáramos o pequeno almoço durante 25 anos, onde ajudáramos o Miguel com os trabalhos de casa, onde celebráramos aniversários e natais. Peguei no telemóvel e escrevi uma mensagem. Miguel, preciso que venhas amanhã às 8 da manhã. É importante. Traz a Mariana. Há algo que preciso de vos mostrar antes de partir. A resposta chegou rapidamente. Claro, mãe, estás bem? Nunca estive melhor, respondi, e era verdade. Pela primeira vez em semanas, tinha um propósito claro. No domingo de manhã, levantei-me antes do amanhecer, tomei banho, vesti o meu melhor vestido, penteei-me cuidadosamente e até coloquei um pouco de perfume. Se este ia ser o dia que mudaria tudo, queria parecer a mulher forte que o Antônio sempre soubera que eu era. Preparei café para 3 pessoas e tirei os pratos bons, aqueles que usávamos apenas em ocasiões especiais. Pus a mesa como se fosse um jantar elegante, não como se fosse destruir um casamento. Exatamente às 8 em ponto, ouvi o carro do Miguel na entrada. Respirei fundo, sussurrei, ajuda-me, Antônio, e abri a porta. O Miguel e a Mariana estavam lá, ambos vestidos de forma casual, ambos com aquela expressão de paciência forçada que usas quando tens de lidar com um parente problemático. Bom dia, disse com o sorriso mais genuíno que conseguira em semanas. Entrem, por favor. Mãe, disse o Miguel, por que nos pediste para vir tão cedo? O transporte não chega até às 9, porque há algo importante que preciso de partilhar convosco antes de tomar a minha decisão final. A Mariana olhou-me com desconfiança, mas o Miguel parecia genuinamente curioso. A tua decisão final? Perguntou. Sentem-se, por favor. Café? Servi café nas chávenas de porcelana que foram presente de casamento do Antônio e meu. Chávenas que provavelmente em breve estariam nas mãos da Mariana. Miguel, comecei. Nos últimos dias estive a pensar muito sobre o que significa ser mãe. A Mariana remexeu-se na cadeira, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Uma mãe protege os filhos, continuei. Cuida deles, guia-os e, quando necessário, diz-lhes verdades difíceis de ouvir. Mãe, interrompeu o Miguel, se isto é sobre o lar, não é sobre o lar, querido. É sobre a família. É sobre honestidade. É sobre saber quem somos realmente e com quem estamos a partilhar as nossas vidas. A Mariana ficou visivelmente pálida, mas manteve a compostura. Não entendo, disse o Miguel. Peguei no telemóvel e coloquei-o sobre a mesa. Na tela estavam as fotos que tirara dos documentos. Miguel, disse suavemente, há algo sobre o Diogo que precisas de saber. A mudança na sala foi instantânea. O Miguel inclinou-se para ver melhor o telemóvel. A Mariana congelou completamente, como se tivesse deixado de respirar. O que é isto? Perguntou o Miguel, pegando no telemóvel. Observei-o ler o documento. Vi o momento exato em que as palavras penetraram na sua consciência. A cara dele passou de confusão para choque, depois para dor e finalmente para algo que nunca vira no meu filho antes. Fúria pura. 0%? Sussurrou olhando para a Mariana. 0% de probabilidade de paternidade? A Mariana não respondeu. Ficou sentada, a olhar para as mãos. Mariana, disse o Miguel, a voz subindo de volume. O que significa isto? Finalmente ela levantou o olhar e vi nos olhos dela que sabia que tudo acabara. Miguel, o Diogo não é meu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Naquele silêncio podia ouvir o tic-tac do relógio da cozinha, o som de um carro a passar na rua, o bater do meu próprio coração. Finalmente a Mariana falou, posso explicar. Explica então, disse o Miguel,
com uma voz mortalmente calma. E foi então que percebi que o meu filho, o homem que estivera disposto a mandar-me para um lar por esta mulher, finalmente via quem era realmente a esposa. O domingo de manhã chegara, mas não seria o dia em que eu sairia da minha casa. Seria o dia em que a verdade viria à tona. A Mariana olhou para o Miguel, depois para mim, depois novamente para o Miguel. Pela primeira vez desde que a conhecia, parecia completamente perdida. Miguel, começou com a voz trêmula, tens de entender que tudo o que fiz foi por nós, pela nossa família. A nossa família? O Miguel levantou-se da cadeira tão bruscamente que quase a derrubou. Chamas família a uma relação construída sobre mentiras? Eu não menti sobre nada importante. Não importante. O Miguel agitou o telemóvel no ar. Fizeste-me acreditar durante 4 anos que tenho um filho. Fiquei sentada a observar a cena desenrolar-se. Parte de mim sentia pena do Miguel, mas outra parte, a que sofrera durante anos pelos seus desprezos, sentia-se satisfeita por ver o mundo perfeito dele a desmoronar-se. Miguel, por favor, senta-te e deixa-me explicar, implorou a Mariana. Não, explica daí, e é melhor que seja a verdade completa. A Mariana respirou fundo, como se estivesse a preparar-se para saltar de um penhasco. Quando te conheci, já estava grávida. De quem? Do Carlos. E quem raio é o Carlos? O meu ex-namorado, o que tinha antes de te conhecer. O Miguel começou a andar pela sala como um animal enjaulado. Quanto tempo estiveste com ele? 3 anos. E por que não ficaste com ele se era o pai? A Mariana baixou o olhar. Esta era a parte que mais lhe custava admitir. Porque ele não tinha dinheiro, trabalhava numa oficina mecânica, vivia num apartamento de um quarto. Tu tinhas um bom trabalho, uma carreira, um futuro. O silêncio que se seguiu foi devastador. Vi o Miguel processar isto, perceber que a esposa o escolhera pela carteira, não por amor. Então, usaste-me? Perguntou com a voz quebrada. Não, eu amo-te, Miguel. Cheguei a amar-te de verdade. Quando? Quando exatamente chegaste a amar-me? Depois de eu te comprar o anel de noivado? Depois de pagar o casamento? Depois de comprarmos a casa? Miguel, não foi assim. Diz-me quando, Mariana. Ela não conseguiu responder. Eu sabia por quê. Porque a verdade era que nunca o amara. Não realmente. Usara-o desde o primeiro dia. O Miguel dirigiu-se à janela, virando as costas à esposa. O Carlos sabe que o Diogo é filho dele? Sim. Estiveste em contato com ele todos estes anos? Ocasionalmente. O que significa ocasionalmente? A Mariana torceu as mãos. Ele queria conhecer o Diogo. Então, às vezes, levava-o ao parque e o Carlos estava lá, como por acaso. O Miguel virou-se bruscamente. Estiveste a levar o menino, a ver o verdadeiro pai dele sem me dizeres? Só algumas vezes. Quantas vezes, Mariana? Uma vez por mês, talvez. Durante 4 anos. Miguel, tens de entender. Não entendo nada, gritou o Miguel, e eu podia ver as lágrimas nos olhos dele. Estive a criar o filho de outro homem. Estive a trabalhar horas extra para pagar as coisas dele. Estive acordado à noite quando ele ficava doente. Estive a ensiná-lo a andar de bicicleta, a jogar futebol. A voz dele quebrou-se completamente. Amo-o como se fosse meu. E ele ama-te a ti, disse suavemente, falando pela primeira vez desde que mostrara o documento. Ambos me olharam. O Diogo ama-te, Miguel, repeti. Para ele, tu és o pai. Ele não sabe nada disto. Como podes estar tão calma? Perguntou-me a Mariana com amargura. Acabaste de destruir a nossa família. Levantei-me lentamente e caminhei até ela. Eu não destruí nada, Mariana. Tu destruíste esta família no dia em que decidiste construí-la sobre mentiras. Estás só a fazer isto por vingança, porque não queres ir para o lar. Sabes que mais? Disse, olhando-a diretamente nos olhos. Tens razão. No início era sobre o lar. Era sobre salvar a minha casa, a minha dignidade. Mas agora
É sobre algo muito mais importante. Virei-me para o Miguel. É sobre salvar-te. Salvar-me do quê? Perguntou o Miguel. De uma vida construída sobre mentiras. De uma mulher que te vê como um meio para um fim. De acordares um dia aos 50 anos e perceberes que viveste a vida de outra pessoa. A Mariana levantou-se bruscamente. Chega! Miguel, não a ouças. Ela só está a tentar manipular-te. Como tu? Perguntei calmamente. Estou a mentir-lhe sobre a paternidade do filho dele? Estou a esconder-lhe encontros secretos com outros homens? Estou a tentar tirar-lhe a mãe da vida dele? Tu não entendes a situação. Entendo perfeitamente a situação, respondi. Entendo que estiveste a planear livrar-te de mim há muito tempo, que estiveste a envenenar a mente do meu filho contra mim e que agora que o Antônio morreu, pensaste que era a tua oportunidade perfeita para me tirar tudo. O Miguel olhava para nós duas, a processar tudo. Há mais uma coisa, disse tirando outro papel do bolso. Outro documento que encontrei. A Mariana ficou ainda mais pálida. Que documento? O segundo teste de paternidade, o que confirma que o Carlos Mendes é o pai biológico do Diogo. O Miguel arrancou-me o papel e leu. Quando foi feito isto? Há 2 semanas, respondi. Por que farias outro teste de paternidade há 2 semanas? Perguntou o Miguel a Mariana. Ela não respondeu, mas eu sabia por quê. Porque o Carlos quer o filho dele, disse, e ela está a tentar decidir entre ficar com o homem que a sustenta ou ir com o homem que realmente ama. Isso não é verdade, disse a Mariana. Tirei o telemóvel outra vez e mostrei uma foto que tirara de outro documento na secretária do Miguel. Então, o que é isto? Era um orçamento de um advogado de divórcio, datado da semana após a morte do Antônio. O Miguel olhou para o documento, depois para a esposa, depois novamente para o documento. Ias divorciar-te de mim? Miguel, posso explicar. Depois de ficares com a minha casa? Depois de te livrares da minha mãe? Era esse o teu plano? A Mariana finalmente desmoronou-se. Sentou-se pesadamente na cadeira e começou a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de uma mulher que fora apanhada. Sim, sussurrou. Esse era o meu plano. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O Miguel ficou parado, a olhar para a mulher com quem estivera casado durante 4 anos, como se fosse uma completa estranha. Alguma vez me amaste? Perguntou finalmente. A Mariana levantou o olhar, e por um momento pensei que ela ia mentir outra vez. Mas algo na expressão do Miguel deve ter lhe dito que já não valia a pena. No início não, admitiu. Mas depois comecei a gostar de ti. Gostar, repetiu Miguel. Não amor, gostar. É complicado, Miguel. Não, Mariana. Não é complicado. Ou amas alguém ou não amas. Tu nunca me amaste. Só amaste o que eu podia dar-te. Ele dirigiu-se à porta. Quero que saias da minha casa. Miguel, por favor, sai da minha casa agora. A Mariana olhou para mim com uma mistura de ódio e desespero. Isto é culpa tua. Tu destruíste tudo. Não, disse firmemente. Tu é que destruíste. No dia em que decidiste que as mentiras eram mais fáceis que a verdade. Depois de a Mariana sair, o Miguel e eu ficamos sozinhos na sala. Ele sentou-se no sofá com a cabeça entre as mãos. Como não percebi, murmurou. Sentei-me ao lado dele e pela primeira vez em anos coloquei a mão no ombro dele. Porque não querias perceber, disse suavemente, porque ela era muito boa a manipular e porque tu és uma boa pessoa que queria acreditar no melhor da mulher que amava. Mãe, disse sem levantar a cabeça, desculpa-me. Desculpa-me por tudo. Desculpa-me por te ter tratado assim. Desculpa-me por estar disposto a mandar-te para um lar. Desculpa-me por não ter visto o que estava a acontecer. Eu sei, querido. Podes perdoar-me? Pensei em todas as mágoas dos últimos anos. Em todas as vezes que chorara sozinha. Em todas as noites que passara a perguntar-me o que fizera de errado como mãe. Mas também pensei no menino que criara.
no homem bom que ele era no fundo, mesmo quando estivera perdido. Já te perdoei, disse-lhe. E era verdade. No momento em que vi o mundo dele desmoronar-se, toda a raiva que carregava desapareceu. Tudo o que restava era amor. O amor que nunca desaparecera realmente. 3 meses depois, estou sentada na minha cozinha. A mesma cozinha onde o Antônio e eu partilhamos tantos pequenos almoços, a observar o Miguel a fazer ovos mexidos para o Diogo. É domingo de manhã, e esta tornou-se a nossa nova tradição. Pequenos almoços de domingo juntos, como uma família verdadeira. Os primeiros dias após a revelação foram difíceis para todos. O Miguel teve de processar não só a traição da Mariana, mas também a realidade de que o menino que criara durante 4 anos não era biologicamente seu. Mas o mais bonito de ver foi como isso não mudou nada na relação dele com o Diogo. Esse menino conhece-me como pai, dissera-me o Miguel na semana após a Mariana partir. Estive lá para cada pesadelo, cada joelho esfolado, cada momento importante da vida dele. Não vou abandoná-lo agora. E não abandonou. O Miguel lutou pela guarda total do Diogo e com todas as provas das mentiras e manipulações da Mariana, não foi difícil consegui-la. O juiz ficou particularmente indignado quando soube que a Mariana levara o menino a encontros secretos com o pai biológico sem o conhecimento do Miguel. A Mariana tentou lutar no início. Ligou-me várias vezes, tentando convencer-me a falar com o Miguel em seu nome. Ana, dissera-me numa dessas chamadas, tens de entender que fiz isto por amor. Amava o Carlos, mas também cheguei a amar o Miguel. Não se pode amar 2 homens ao mesmo tempo da forma que uma esposa deve amar o marido, respondi. E não se constrói um casamento sobre mentiras. Mas o Diogo precisa da mãe. O Diogo precisa de estabilidade e honestidade. 2 coisas que tu nunca lhe deste. No final, a Mariana aceitou um acordo onde podia ver o Diogo 2 fins de semana por mês, mas sob supervisão. O Miguel insistira nessa condição, depois de descobrir que, nos últimos meses do nosso conflito, a Mariana enchera a cabeça do menino com mentiras sobre mim. O Diogo dissera-me uma tarde, a avó Ana é má, ela quer magoar a mamãe e o papá. Levou-me várias semanas a reconquistar a confiança total do Diogo, mas as crianças são resilientes. E, mais importante, as crianças reconhecem o amor genuíno quando o veem. Agora, o Diogo corre para mim todas as manhãs quando acorda, abraça-me com força e conta-me todos os seus sonhos da noite anterior. Ajuda-me no jardim, ajuda na cozinha e adormece no meu colo enquanto lhe leio histórias. Avó, disse-me há umas semanas, por que é que a mamã já não vive aqui? Era uma pergunta que estávamos à espera, e o Miguel e eu tínhamos combinado ser honestos, mas adequados à idade dele. Porque às vezes os adultos tomam decisões que magoam as famílias, expliquei. Mas o mais importante que tens de saber é que o papai e eu te amamos muito e vamos sempre cuidar de ti. E a mamã ama-me. Sim, querido, a mamã ama-te, só que ela tem de aprender a ser uma mamã melhor. O Miguel mudou-se de volta para casa comigo 2 semanas depois de a Mariana partir. No início, insistiu que procuraria o seu próprio lugar, que já abusara o suficiente da minha paciência. Miguel, disse-lhe, esta casa é grande demais para mim sozinha, e tu e o Diogo precisam de um lugar estável enquanto tudo isto se resolve. Além disso, acrescentei com um sorriso, gosto de ter a minha família por perto. A transição não foi perfeita. O Miguel carregava muita culpa por como me tratara nos últimos anos. Houve noites em que o encontrei acordado na cozinha, simplesmente sentado na escuridão. Não consigo parar de pensar em todas as vezes que te ignorei. Confessou-me numa dessas noites, em todas as vezes que escolhi a Mariana em vez de ti. Como estive disposto a mandar-te para um lar. Miguel, disse-lhe, sentando-me ao lado dele, ela era muito boa a manipular. Levei anos a vê-la claramente, e eu tinha muito mais razões para ser desconfiada. Mas tu és a minha mãe. Devia ter te protegido,
E agora estás a proteger-me. Isso é o que importa. Pouco a pouco fomos reconstruindo a nossa relação. O Miguel começou a lembrar-se porque éramos tão próximos quando ele era jovem. Começamos a falar realmente outra vez, não apenas trocas superficiais sobre o tempo ou o trabalho. Ele contou-me sobre as dúvidas que tivera durante anos sobre o casamento, mas que ignorara porque achava que todos os casamentos tinham problemas. Contou-me como a Mariana o isolara gradualmente de mim e dos amigos, sempre com desculpas que pareciam razoáveis na altura. Ela tinha sempre uma razão para não podermos vir jantar, disse-me, ou para eu não poder ajudar quando o pai estava doente, e eu queria manter a paz no meu casamento. Isso é normal, querido. Quando amas alguém, queres que funcione, mas não devia ter funcionado à custa da minha relação contigo. Também falamos sobre o Antônio e como ele suspeitara da Mariana muito antes de qualquer um de nós. Achas que o pai sabia o tempo todo? Perguntou-me o Miguel. Acho que o teu pai sabia que algo não estava bem. Ele era muito perspicaz com as pessoas, mas acho que esperou até ter provas antes de dizer algo. Quem dera que ele tivesse vivido para ver isto resolvido. Oh, querido, disse-lhe, acho que ele vê. E acho que está orgulhoso de como lidaste com tudo quando soubeste a verdade. Um mês depois de o Miguel se mudar de volta, recebi uma chamada que não esperava. Era o Carlos, o verdadeiro pai do Diogo. Dona Ana, disse-me, sei que esta é uma situação muito complicada, mas perguntava-me se poderíamos falar. Aceitei encontrar-me com ele num café perto de casa. Era um homem alto, moreno, com mãos calejadas de trabalhar na oficina mecânica. Parecia nervoso. Quero que saiba, disse-me depois de nos sentarmos, que nunca quis que as coisas fossem assim. Quando a Mariana me disse que ia casar com outro homem, tentei convencê-la a dizer-me que o Diogo era meu. Por que não o fez? Porque eu não tinha dinheiro, porque vivia num apartamento pequeno, porque ela queria uma vida melhor para o menino do que eu podia dar. Ele parecia genuinamente atormentado. Estive a enviar dinheiro para o Diogo todos estes anos. Não muito, mas o que podia. A Mariana dizia-me que era para as coisas dele, para brinquedos ou roupa. E agora o que queres? Quero conhecer o meu filho, mas não quero magoá-lo. Esse menino ama o Miguel como pai, e o Miguel ama-o como filho. Não quero complicar isso. A honestidade dele impressionou-me. Falaste com o Miguel sobre isto? Não. Pensei que talvez a senhora pudesse ajudar a organizar um encontro. Nessa noite falei com o Miguel sobre a conversa. O que achas? Perguntei. O Miguel ficou pensativo por um longo tempo. Acho, disse finalmente, que o Diogo tem direito a conhecer a verdade quando for mais velho. E acho que o Carlos tem direito a conhecer o filho, mas tem de ser nos termos do Diogo, ao ritmo dele. És um homem muito sábio, disse-lhe. Aprendi com a melhor. Combinamos que o Carlos conhecesse o Diogo gradualmente. Primeiro, como um amigo da família. Depois, quando o Diogo fosse mais velho e pudesse entender melhor, conheceria toda a verdade. O Carlos concordou completamente. A primeira vez que o Carlos veio à casa, observei o Diogo a brincar com dois homens que o amavam por razões completamente diferentes. O Miguel amava-o porque escolhera ser o pai dele. O Carlos amava-o porque ele era parte dele. E o Diogo, bendito seja, tinha amor suficiente para ambos. Avó, disse-me o Diogo nessa noite depois de o Carlos partir, por que é que o senhor Carlos me olha como tu e o papá me olham? Porque te quer muito, disse-lhe, como uma família. Sim, querido, como uma família. Agora, 6 meses após todo o drama, a minha vida é mais pacífica do que foi em anos. O Miguel e eu encontramos um equilíbrio confortável a partilhar a casa. Ele cozinha. Revelou-se melhor cozinheiro do que eu. Eu ajudo com o Diogo, e ambos partilhamos as responsabilidades da casa. A Mariana visitou pela última vez há 1 mês. Veio buscar o resto das coisas dela. Parecia diferente, mais magra, com olheiras, como se não estivesse a dormir bem. Como estás? Perguntei porque, apesar de tudo, não podia evitar sentir alguma compaixão por ela. A sobreviver, respondeu.
O Carlos e eu tentamos fazer com que resultasse, mas é complicado. Ele sente culpa por todos estes anos perdidos com o Diogo. Eu sinto culpa por todo o mal que causei. A culpa pode ser útil se te motivar a tomar melhores decisões. Concordei. O Miguel está feliz. Olhei pela janela onde o Miguel e o Diogo jogavam futebol no quintal, a rir e a correr juntos. Sim, disse-lhe, está a curar-se, mas sim, está feliz. Fico feliz, disse, e acho que falava a sério. Apesar de tudo, nunca quis magoá-lo. Eu sei. Depois de ela partir dessa última vez, sentei-me na minha cadeira favorita na sala e refleti sobre tudo o que acontecera. O Antônio sempre me dizia que eu era mais forte do que pensava. Afinal, ele tinha razão. Agora, enquanto vejo o Miguel ensinar o Diogo a virar um ovo sem o partir, o meu coração está cheio de uma felicidade que não sentia há anos. A minha casa está novamente cheia de risos. O meu filho está de volta. O meu neto está seguro e amado. E eu estou onde sempre pertenci, na minha casa, com a minha família, a viver a vida que o Antônio e eu construímos juntos. Algumas histórias não terminam com vingança dramática ou justiça poética. Algumas terminam com algo muito mais simples e muito mais poderoso. Terminam com família, perdão e a compreensão de que o amor verdadeiro sempre encontra uma maneira de vencer. Esta manhã, o Diogo perguntou-me se podia plantar flores no jardim para o avô Antônio. Para ele saber que ainda nos lembramos dele, disse-me. Enquanto o ajudava a cavar pequenos buracos para as sementes, pensei no Antônio e em como ele ficaria orgulhoso de ver a nossa família unida outra vez, mais forte do que antes. Avó, disse-me o Diogo, amo-te. Também te amo, querido, respondi. E naquele momento, sentada no jardim que o Antônio e eu plantamos há tantos anos, rodeada das pessoas que mais amo no mundo, soube que tomara as decisões certas. Às vezes, a força não é sobre lutar. Às vezes, é sobre saber quando revelar a verdade e deixar que a verdade faça o resto. E a verdade, como sempre, libertou-nos a todos.